Boa tarde para você que está ligado na PUC TV. Seja bem-vindo ao Espaço Cult. Aos 11 anos, ele começou a sua relação com a música. Iniciou a trajetória musical com a bateria, mas logo transferiu o talento para as cordas do violão. Desde a infância, escutava os discos de música americana do pai, junto com o irmão, o também violinista Juarez Moreira. Ele passou a tocar na noite de BH e a se dedicar às composições. Hoje vamos conversar sobre os 30 anos da carreira de Celso Moreira. Música da melhor qualidade. Bem-vindos ao Espaço Cult. Celso. Muito obrigado. Como começou a sua relação com a música? Como você disse aí no princípio, começou muito cedo, né? Meu ter não era músico profissional, não, mas ele era um cara que gostava muito de música. Minha família toda do lado dele gostava muito de música. Então eu tive essa felicidade de ter uma boa educação musical desde novo, escutando os discos todos que ele tinha, de pichinguinha, de música erudita, de música americana e etc. E como ele era instrumentista, logicamente que eu fiquei influenciado, tocava violão muito bem. E ele tinha os amigos que tinham o grupo dele lá, tá? E um dos amigos dele, o Joaquim, me ensinou a tocar bateria. Aí foi meu primeiro instrumento. Aí eu tocava com meu pai e os amigos deles. Tocava muita música brasileira, bossa nova e tal. E, logicamente, como eu estava adolescente, naqueles anos eu tinha os meus amigos também que gostavam de rock and roll. Então a gente tinha um grupo que chamava... Um grupo de rock and roll na minha terra, que chamava Guanhães, sou de Guanhães, onde eu toquei bateria por muitos anos. E naqueles anos, como todo mundo saía do interior e vinha para Belo Horizonte para estudar, porque no interior não tinha um colégio legal e tal. Aí eu vim para cá e vim com a minha bateria. Eu vim para morar na casa da minha avó. Uhum. Só que naqueles anos eu morava num prédio assim, onde tinha um punhado de famílias distintas e etc. E mesmo naquele tempo ninguém gostava de barulho e tal. Hoje é que nós estamos na época de barulho, todo mundo gosta, vai para balada e tal e coisa, né? Mas eu não pude ficar com a bateria lá no prédio, senão minha avó ia ser despedida, né? E a sorte minha é que os meus amigos moravam numa pensão lá na Praça Raul Soares, naquele edifício Belo Horizonte, que é conhecidíssimo, faz parte da história. Aí dava para tocar. E ali dava para tocar, era a pensão da Dona Duzinha, uma senhora maravilhosa, doidona, deixava rolar tudo lá dentro do apartamento. Então, eu fiquei com a bateria ali, segurei mais uns 2 anos. Mas aí não deu mais jeito, eu vendi. Nesse tempo eu já namorava também com o violão, aquele troço todo. E peguei o violão. E até hoje eu tô violão e guitarra, né? Aí trocou a bateria pelo violão. Mas ela tá aqui presente toda hora, porque tudo que eu faço de música tem bateria demais no meio. E você ainda pega emprestado o instrumento dele para tocar de vez em quando? Não, infelizmente não. Até que eu vou ter que fazer isso, né? Porque isso é uma loucura, você já viu aquele papo assim, que o sujeito que sabe andar de bicicleta, ele nunca esquece. Mas fica muito tempo, nas primeiras pedaladas, ele cai no chão mesmo. Então é o seguinte, bateria é a mesma coisa, eu sei como é que é, mas você tem que ter um instrumento para você praticar e tal. Senão não adianta. Tem que voltar antes, né? Lógico. E vocês, como começou a relação de vocês com a música? Você primeiro. Bom, a minha relação começou desde que eu nasci, né? Meu pai é trompetista, engenheiro também, mas sempre levou a música como uma coisa, digamos assim, um nível profissional, assim, de praticar todo dia, de estudar novo repertório, de ouvir música, de ter grupos em casa ensaiando frequentemente. Então eu cresci, felizmente, nesse ambiente. Foi a minha escola musical, dentro de casa, né? Os discos de diversos gêneros, música erudita, música popular brasileira, a bossa nova, o jazz, o chorinho, a música latina. E eu ouvi isso nos discos e as pessoas tocando em casa. E eu comecei tocando trompete, na verdade, foi meu primeiro instrumento, meu pai também é trompetista, mas a paixão pelo ritmo, pela bateria sempre foi muito forte. E rapidamente eu já migrei para percussão e para bateria, ainda criança, com 9 anos. E comecei a tocar e a partir daí foi uma sequência natural, assim, digamos assim, eu começar a conhecer os músicos de Belo Horizonte, dentre eles o Celcinho, que eu, desde o início, quando eu comecei a tocar, eu tive a sorte de conhecer o Celcinho, né, que logo afinizou E começaram a tocar juntos? Começamos a tocar, a gente toca há 30 anos juntos. Eu acho que a primeira vez que eu toquei com o Celcinho foi com a Mara do Nascimento,
ali no final dos anos 80, né? Então, eu considero hoje, com 30 anos de carreira, assim, que um dos maiores patrimônios que a gente consegue na música é o entrosamento. Né? Quanto mais você toca vai junto... aprendendo, conhecendo como Exato. o outro toca. Então você torna um corpo só, vira um organismo que consegue se expressar ali com muita intimidade e tal, um conhecendo o jeito do outro. Só pelo olhar, assim, às vezes no show já sabe o que o outro quer, Totalmente. qual a música que vai tocar. Não precisa nem de olhar, às vezes, só uma nota que a pessoa dá, você já sente, já sabe o que pra onde tem que tocar também, exatamente. né? Muito legal. E a sua relação com a música? De onde veio? É de família também, né? Eu sou de uma família que... Só tem família musical aqui muito musical, né? Ninguém era profissional, mas todo mundo gostava muito de música. A maioria tocava violão, essas coisas. E a minha primeira relação com música foi tocando harmônica. Eu toquei gaita com 5 anos, 6, eu tocava gaita. E comecei a tocar violão com uns 10 anos, eu comecei a tocar violão. Daí eu passei para o baixo elétrico, estudei um pouco de teoria naquela época, mas ficou nisso. Só mais tarde que eu vim estudar mesmo e depois, posteriormente, eu fiz o curso mesmo de contrabaixo acústico, né? Eu fiz o curso, me formei e tudo. E na escola erudita, porque era a única opção que a gente tinha em Belo Horizonte, mas apliquei isso tudo em música popular brasileira e jazz, o que a gente gosta de fazer, né? O Celcinho, a gente trabalha junto desde, talvez, final da década de 80. Uns 30 anos também. Uns 30 anos. E o Limão, eu não sei se ele vai lembrar direito, eu toquei a primeira vez com o Limão, eu devia ter 15 anos de idade. Era no pianíssimo. No pianíssimo, né? E desde lá a gente vem trabalhando junto, né? E dentro desse trabalho aqui, desenvolvendo esse entrosamento que ele falou, que é muito importante, né? E é uma coisa que não se consegue de uma hora para outra, e nem com ensaio e tudo. É uma coisa orgânica que vai acontecendo durante o tempo. Né? Ao longo do tempo. E a gente gosta muito. Para vocês três, então, ter uma família que também se relaciona com a música ajuda na carreira? Com certeza. Seguramente. Isso aí é fundamental, porque eu tenho experiências de amigos que são músicos e tudo, mas não tiveram isso, não tiveram, vamos dizer assim, essa influência, que é diferente. Porque isso aí ajuda muito. Você está convivendo com uma pessoa musical. Você tocar uma música para quem gosta de música é muito legal. Você vai tocar uma pessoa que não está percebendo, aí já Posso fica... dar um pitaco aqui no negócio? O negócio da família é importante o seguinte, a família te dá atenção e acredita no seu talento e acha bonito e te leva para cima. Eu estou dizendo isso porque é o seguinte, ainda mais na minha geração, a música não era uma profissão bem vista. Até hoje, entre aspas, também não é. Claro que já melhorou demais. Hoje as faculdades também estão cheias de pessoas estudando música. Os músicos estão cada vez mais bem preparados. Eles têm uma profissão maravilhosa. O Limão mesmo é um professor da UFMG e que trabalha paralelamente com música. Mas concilia, é um cara que tem um emprego então. super legal e etc. Bom, estou te falando isso porque naqueles anos o músico era um sujeito muito desmerecido. Assim, músico e tal. Se fosse namorar com uma menina, então, assim, tá doido, vai mexer com música, né? Então, e as famílias mesmo, você não vai mexer com música, não. Tal coisa. Você tem que ser engenheiro, você tem que ser médico e tal coisa. Felizmente, um pouco disso já foi embora. Mas isso atrapalhou um pouco. Eu conheço várias pessoas que são talentosíssimos e tal, e que às vezes já abriram comigo. Assim, poxa, eu devia ter mexido com teatro, eu devia ter mexido com música e tal. E não aconteceu por conta dessa repressão toda, desse sistema todo, que não valoriza direito a arte, entre aspas e tal. Mas isso está acabando. Então, estou falando isso porque a família ajuda pra caramba. No meu caso, também eu trabalhei, o Juarez, meu irmão, é formado, eu estudei, trabalhei anos e outros, mas assim, sempre meu pai nunca falou comigo assim, vai trabalhar, vagabundo, deixa de ser músico e tal. Muito pelo contrário, tudo que a gente mostrava para ele de música, ele incentivava, achava bonito e tal. E afora que eu tinha um tio que era amigo do Tom Jobim, amigo particular do Tom, amigo particular do Vila Lobos, do Luiz Bonfá e etc. Mas era um cara que ele era um advogado do imposto de renda. O violão dele era só para aqueles momentos dele de encontro com esse pessoal. Ele não queria ser profissional. Já é uma cabeça diferente, Mas isso tudo, quando eu e o Juarez víamos um tio que a gente orgulhava, um cara que tocava um violão daquele jeito, daquela grandeza, incentiva a gente também. Então isso é tudo família, né? Ajuda, igual o Miltinho, o Limão. O pai do Miltinho e o pai do Limão eram grandes músicos, são grandes músicos. Né, bichinho?
A gente vai dar uma pausinha na nossa conversa, daqui a pouco a gente volta. Hoje quem está no Espaço Cult é o violonista e compositor Celso Moreira. No próximo bloco vamos conferir tudo sobre o novo DVD e o show de lançamento. Agora tem intervalo, mas antes mais música, não saia daí. Show pra Alice, né? 1, 2, 3, cá.